Oi, oi! E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Porque pelo horário que esse programa está entrando no ar agora, você já deve estar em casa, mais relaxado, depois do seu dia de trabalho. Então, hora de acompanhar o nosso conteúdo de qualidade aqui do É Sério Podcast. E desde já, obrigada pelas mensagens. E se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, a hora é agora. Se inscreve, comenta e ativa aí as notificações para ficar por dentro dos nossos assuntos, das nossas informações. Você sabe que, além do YouTube, você também pode acompanhar o nosso podcast pelas plataformas de podcast que estão aparecendo aí na sua tela, tá certo? Eu conto com a sua audiência e compartilha também, né? Sempre bom. Notícia boa, coisas importantes assim precisam ser compartilhadas. E hoje, aqui em mais um episódio do nosso É Sério, eu vou falar de um programa, gente, que é uma iniciativa pioneira. Pois é, esse programa simplesmente está dando o que falar, é o programa Brota na Grota, e ele é uma prova viva de que as secretarias, elas deixam de ser meramente burocráticas e passam a ir a campo. Sabe por quê? Porque são 12 ou 13 secretarias que estão aí envolvidas nesse programa. Já foram investidos cerca de 4,5 milhões de reais. E eu vou ter o prazer de conversar agora, falar um pouquinho sobre o Brota na Grota, mas principalmente sobre a parte da iluminação pública. Aqui do meu lado está o Gutenberg Melo, que é diretor, presidente em exercício da Ilumina. E aqui também está o Vitor Leite. Oi, Vitor. Ele é o chefe de gabinete da Ilumina. E para quem não sabe, só para informar aí ao nosso espectador, que a Ilumina, ela é uma autarquia municipal, né, de iluminação pública. Eu estava olhando aqui os números, né? E eu acabei de dizer que o programa já investiu mais de 4,5 milhões. Só que desse total, 333 milhões já foram só na iluminação pública. 3 milhões. Aliás, 3 milhões na iluminação pública. Isso. Então a coisa estava complicada, né, nessas comunidades. Realmente as comunidades, né, se chamam de os aglomerados subnormais localizados em grotas, né, as comunidades mais vulneráveis de Maceió, realmente elas precisavam de uma grande presença, de uma grande atuação no poder público, né? Certo. É muito gratificante a gente que o Guto vai poder detalhar aqui pra gente, né, melhor a nossa atuação, mas é uma atuação que chega para realmente renovar totalmente a infraestrutura da iluminação pública dessas comunidades localizadas em grotas que realmente eram muito necessitadas desses serviços, mas o programa é muito mais abrangente, como você mesma disse, são cerca de 13 secretarias participando com diversas atividades, que engloba educação, saúde, preservação do meio ambiente, infraestrutura, limpeza urbana, empregabilidade. É um programa muito amplo que nos dá muito orgulho de estar participando. Vocês estão desde o comecinho, né? Desde o comecinho. O programa começou aproximadamente no mês de fevereiro e até o presente momento ele ainda está em desenvolvimento, né? A gente ainda está buscando estruturar cada vez melhor, trazendo agora uma governança de dados, que é uma determinação do prefeito JHC, né? Que a gente proporcione realmente essa inovação na gestão dos números, dos dados, dos aspectos financeiros, do quantitativo de atendimentos, um aprendizado que ele vem trazendo de Baltimore, da Bloomberg, etc. A gente tem hoje uma equipe muito bem estruturada de gestão de dados que cada vez mais organiza essas informações, porque além de ser um programa que leva o serviço público, ele também proporciona para a administração pública um grande repertório de informação, como se fosse um pequeno censo, de fato, né? Porque, por exemplo, na parte da saúde, tem uma atuação muito bacana que é do pessoal que vai à casa das pessoas fazer essa busca ativa, né? Uma equipe multidisciplinar de saúde que entra na casa das pessoas para prestar esse serviço de atenção básica e reúne informação da demanda da comunidade. É um dado muito qualificado, tratado diretamente com a população, que qualifica a atuação da administração pública, que nos informa melhor do que essas populações estão precisando daqui em diante. É como eu estava no começo do podcast, eu disse que as secretarias elas deixam de ser meramente gabinete ali, né, aquela coisa já as salas fechadas, e acaba que se torna um gabinete ao ar livre. Esse contato com a população é uma coisa que, enquanto cidadão, a gente sentia falta.
mas hoje a coisa está mudando e esse programa veio para dizer isso, né? Não, com certeza. Esse programa veio para aproximar, como sempre determina o prefeito, né, que fala que quem trabalha na prefeitura, no município, tem que gostar de gente. E o objetivo desse programa é se aproximar da população, mas principalmente da população mais tradicionalmente necessitada dos serviços públicos, que é a população que habita, que reside nas grutas, né, que precisa frequentemente de serviços muito básicos. Nós na nossa parte, né, cuidamos da iluminação, que é muito importante, que ajuda a reduzir os índices de criminalidade, que torna as vias abertas, habitáveis, que permite que as crianças brinquem, que as pessoas convivam realmente, transitem nas ruas, mas tem intervenções de diversas outras áreas, como por exemplo é o caso da educação, que leva uma biblioteca móvel itinerante para que as crianças tenham acesso à literatura, ao conteúdo, aulas de zumba, empregabilidade, enfim, é realmente tirar a estrutura das secretarias que ficam, tirar dos gabinetes, né, e levar diretamente para o contato com o povo. Aí eu perguntar aqui ao Gutenberg, você me falou que são mais de 100 grotas. Exatamente. Eu fiquei assim, no tempo que eu gravava reportagens na rua, eu ia em algumas específicas e tal, mas eu não imaginei que esse número já estava tão grande, né? Aí quando você imagina um número assim, você imagina também a quantidade de pessoas que necessitam de todos os tipos de serviço. E na iluminação, qual era a queixa maior? Era porque não existia poste, não tinha iluminação nenhuma? O que vocês conseguiram detectar nesses primeiros meses já de programa? O maior problema que a gente encontrou realmente era a falta de iluminação mesmo. Algumas grotas já tinham iluminação, tinha até algumas grotas que já tinham até LED, mas aí a gente foi melhorando aqueles que já existiam e ampliando, porque querendo ou não, aquelas grotas também vão crescendo a cada dia. Mas o maior problema era a falta realmente de iluminação. E aí a gente fez aquela parte de implantação de postes com novas luminárias, passar novas redes, cabeamento, enfim. Isso precisou ser feito um levantamento assim, tipo a secretaria precisou ir lá ou a própria população também precisou colaborar e dizer, olha, aqui na grota tal tem um canto aqui que não tem poste, está na luz do candeeiro. Tinha que ser mais ou menos isso? Na verdade, o programa, quando foi criado pelo prefeito JHC, era para atender todas as grotas, de uma forma geral. Então, a gente recebe lá na secretaria as grotas da semana, aí a gente passa para a equipe técnica, o pessoal vai logo, faz todo o levantamento junto normalmente com um líder comunitário, que ele conhece mais as áreas. Tem áreas que são realmente existe o tráfego, uma demanda maior e acaba sendo perigoso para a equipe descer só, então sempre acompanha o pessoal que vai fazer o levantamento. E aí eles fazem todo esse levantamento e vê tudo que realmente precisa, tanto escadaria, tem grotas que já tem quadras, então a gente faz a melhoria dessas quadras também, e algumas vielas, enfim. E aí, depois desse levantamento, é que a gente entra com a parte de execução. Aí, Vitor, como você está lá na chefia de gabinete, por exemplo, eles detectaram o problema, está na hora de comprar o material, é a equipe que tem que entrar ali para que a coisa ande, né? Isso, o programa ele se baseia nessas perspectivas mais modernas de administração pública, né, com essa ideia de convergência intersetorial. Então, são as diferentes pastas se articulando internamente para atender de sua própria maneira as demandas do programa que são unificadas. Como o Guto explicou muito bem, né? A gente recebe um cronograma unificado que tem as atuações de todas as secretarias com um período de tempo pré-determinado, um período semanal, tudo é muito alinhadinho com a equipe de governança, né? O tempo que a gente tem para executar, para apresentar o consolidado dos dados do serviço que a gente executou, fazer essa boa governança. Então, a gente recebe a demanda, já agenda com o nosso pessoal de projetos, como o Guto explicou, para ir na grota, acompanhar com a comunidade, escutar diretamente as demandas, fazer um mapeamento completo, já cobramos que nos encaminhe o orçamento, esse orçamento já vai para ser encomendados os produtos, frequentemente as grotas têm especificações, né, que o Guto pode explicar melhor, de determinada potência de luminária em uma região, em outra, um tipo de braço específico, né, que tem um tamanho diferente, cabeamento, demais equipamentos, tudo isso a gente já tem que manter esse ciclo de levantamento, orçamento, compra dos produtos e implementação de fato, que tem vários desafios na própria execução do serviço, na instalação dos itens, que eu posso explicar melhor,
tem que manter sempre isso rodando, porque enquanto a nossa secretaria trabalha, as outras trabalham também. E o nosso serviço é de noite, né? E todo mundo precisa do nosso para trabalhar melhor. Por isso a gente sempre precisa ter uma região bem iluminada para que as outras secretarias também possam trabalhar da melhor forma. Até agora já foram atendidas quantas do começo do programa, né? são 102, mas aí você falou a questão do bairro do Pinheiro, né? Então, a nossa lista de grotas que o município utiliza como critério para a definição dos locais que vão ser beneficiados pelo programa foi construída em parceria com a ONU, com o levantamento da Organização das Nações Unidas, que reconheceu a existência dessas 102, né, chamadas do termo técnico, né, aglomerados subnormais localizados em grotas, comunidades vulneráveis. Mas cerca de 10 dessas já foram regiões desocupadas em virtude do afundamento do solo. Então hoje a gente trabalha com a ideia de 92 grotas reconhecidas, né, das quais o programa Brota na Grota já chegou em mais de 80. Especificamente a iluminação pública atingiu 21, estamos trabalhando na 22ª desde fevereiro. Massa, muito massa mesmo, eu gosto dessa palavra, massa, porque é a cara do Nordeste, é a cara de Maceió, né? Maceió é massa. Pois é. Aí eu pergunto a você, qual é a maior queixa do morador daquela comunidade? Ou cada comunidade é um problema diferente? Algumas chegam lá e dizem, olha, tá faltando fio, por isso que não tem poste na minha rua, tá faltando a lâmpada. Qual seria o problema que vocês têm mais demanda assim, para consertar a coisa? Nas comunidades, como eu falei, seria realmente a falta a falta da iluminação em si. De chegar mesmo. A energia Trechos lá. extremamente escuros na porta da casa das pessoas, frequentemente elas mesmas têm que completar na iluminação, colocam uma lâmpadazinha improvisada. O que é um perigo, né? É um risco tremendo. A gente também tem que atuar, e o Guto pode detalhar isso melhor, claro. A gente tem também que atuar muito firmemente nos equipamentos de segurança, que frequentemente a infraestrutura das grotas tem alguns desafios particulares que demandam que a gente realmente tenha muito zelo, muito cuidado para evitar que tenha um vazamento de corrente, que alguém possa acabar lesionado. Pois então, entra aí nessa questão, né? Na questão da segurança. Como é que vocês fazem isso? Quando a gente chegava às vezes no local, o pessoal até reclamava porque fazia o uso na porta de suas casas, colocar um projetorzinho para acabar iluminando aquele acesso por falta da iluminação pública. Sim. Mas a maior demanda era essa, realmente a falta de iluminação pública. E assim, a gente procura zelar muito também no serviço pela segurança, né? Porque tem postes ali e crianças podem alta tensão, isso, e não provocar um acidente naquela localidade. A gente imagina, estamos no século XXI e você me dá essa informação de que tinha lugares em que não existia iluminação. Olha como é que estava a situação antes desse programa chegar. E quando se faz essa avaliação, essa busca de informações, se aquela rua tem ou não tem iluminação, é meio que um retrato do descaso anterior, né? Exatamente. Assim, da falta de preocupação com aquela pessoa, porque ele também paga os impostos dele, também é contribuinte. É complicado isso, né? É por isso que a gente escuta muito da população que às vezes falam, só faz na Ponta Verde, né? Tem isso, né? Mas a gente, é uma determinação do prefeito, a gente chegar nos locais mais vulneráveis, por isso que é muito importante o Brota nas Grotas. E a gente está trabalhando assim, Ponta Verde, mas também na parte de cima, todos os cantos de Maceió. E a mesma tecnologia que está sendo implementada na orla está sendo implementada na grota. Pelo contrário, frequentemente está chegando tecnologia de qualidade com mais eficiência nas grotas do que nas regiões mais turísticas. Claro que a gente tem que balancear, mas na grota está tendo uma atenção muito importante. Ainda existem, infelizmente, algumas grotas que a gente ainda não atendeu, mas que vai atender, mas que infelizmente o pessoal ainda está sofrendo com esse problema de escuridão. A gente vai solucionar, vai entrar lá dentro do contexto do programa. E como é que é feita a avaliação para determinar qual é a grota que vai primeiro, a real necessidade? Existe um cronograma, um critério que vocês levam em consideração para que isso seja feito, para que o trabalho chegue até lá? Muito importante essa situação. Existe uma coordenação central do programa, né? O Sérgio Miranda, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, faz essa parte de coordenação da Secretaria de Governo, né? Eles têm um contato muito bom, um contato muito bacana com as lideranças comunitárias de cada região e eles fazem essas reuniões periódicas, fazem estudos realmente para ir estabelecendo, né, a melhor logística para compor esses blocos de secretarias que atuam desde a parte dos serviços como saúde, educação, cadastro de ambulantes, Empodera Mulher,
mulher, empregabilidade, etc. Esses grupos de secretarias que se reúnem por afinidade temática que vão para lá. Então é um programa itinerante. Enquanto a Secretaria de Infraestrutura e a de Iluminação, por exemplo, tendem a atuar mais casadas, né, atuar mais juntinhas, ficam cerca de 15 dias em uma comunidade executando realmente os serviços que são de implementação de infraestrutura, são um pouco mais demorados. Enquanto isso, você tem secretarias como a de Saúde que fazem um serviço volante, ficam menos tempo, vão em uma semana em uma, vão na outra, já tem retorno. A Secretaria de Saúde, por exemplo, é a que tem o maior número de atendimentos, já ultrapassou 50 mil atendimentos que foram realizados, desde esses de equipes multidisciplinares até saúde animal, atenção animal, que está sendo feita com os pets das pessoas. Eu vi que foram 80 grotas que eles já atenderam, né? Imagina, se a gente tem 92, está praticamente zerando aí os atendimentos. Quando eu digo zerando, no sentido que está deixando a coisa mais completa possível, está chegando a praticamente todas. Eles oferecem também a aferição de pressão, medição de glicemia e a questão das vacinas, né? E a atualização dos cartões de vacina, porque às vezes por falta até de acesso, né, na própria comunidade ali, fica difícil você ir lá para uma UPA, para um posto de saúde, para poder manter aquele cartãozinho ali em dia, né? É muito importante, porque muito se comenta, né, em todos os ambientes políticos, que o foco da saúde tem que ser na atenção básica. Por que isso? Porque é a saúde preventiva que vai gerar tanta economia para o Estado em procedimentos de média e alta complexidade posterior, quanto essa questão da reeducação, tanto em saúde quanto em meio ambiente. O pessoal que está indo lá não está apenas indo para fazer um tratamento de saúde, uma aferição de pressão básica. O pessoal da limpeza não está indo lá apenas para fazer a limpeza da região. Tem todo um trabalho de reeducação, de contato direto com o habitante, com o morador de Maceió, com o morador da grota, em sentido de educar como fazer o descarte correto dos resíduos, do lixo, que não se jogue lixo nos canais, um trabalho com as crianças sobre a questão da preservação ambiental, assim como da educação em saúde. Muito importante, as equipes de saúde têm feito um trabalho magistral, como você mesma disse, já chegaram em 80 das grotas que a gente tem e vão retornar, porque o serviço da saúde está sempre lá, a demanda está sempre indo e eles estão cuidando muito bem da população. Aí quando eu falei a questão de como é que era feita essa avaliação, né, para que os serviços chegassem, a gente imagina, por exemplo, pode ser que a iluminação não chegue naquele período, mas lá já está chegando saúde, infraestrutura, o meio ambiente, outras ações estão sendo implementadas até que a iluminação consiga dar o melhor ali, né? Que vocês consigam executar o serviço. Isso, exatamente. Como é um projeto que envolve diversas secretarias, que tem atribuições diferentes e velocidades de atendimento, né, da demanda diferente, quer dizer, o nosso serviço ele não vai na porta de uma pessoa individualmente, né? Ele depende de um levantamento, da aprovação do orçamento, da encomenda de material. Então, como são de várias secretarias atuando de forma diferente, cada uma dentro dos seus blocos temáticos, né, tudo é organizado da melhor forma para que a gente consiga contemplar a maior quantidade de pessoas no tempo mais eficiente possível. Gutenberg, tem ideia mais ou menos assim de quantas pessoas trabalham por comunidade, por grota dessa? Uma média de colaboradores, de funcionários, digamos, tipo, são 20 técnicos, 30 técnicos. A média? Inicialmente, vai normalmente 1 ou 2 técnicos para fazer esse levantamento. Depende muito da grota também, o tamanho. Sim. E o tempo também. Às vezes, uma grota você consegue fazer um levantamento em um dia, mas outras grotas levam, acho, praticamente quase uma semana aí para fazer um levantamento. Tem grotas imensas. Qual foi a mais difícil que vocês encontraram mais dificuldade até hoje? Acho que a maior grota que foi feita foi a grota do Ari. Teve a grota das Piabas também. E a grota das Piabas. Foram imensas. Foi de maior valor, maior quantidade de postes, maior quantidade de luminárias. Isso indica que maior necessidade, a situação estava bem mais complicada, né? Cara, e tem a questão realmente dos acessos, né? Existe uma dificuldade logística do trabalho nas grotas, porque, como são comunidades, são cidades informais, né, que vão crescendo sem um planejamento urbano prévio, então, frequentemente, para você movimentar um poste, para descer uma escadaria, às vezes você leva um dia inteiro de trabalho para conseguir fazer a movimentação do topo da grota, né, até lá embaixo, para você conseguir descer realmente naquelas escadarias. Às vezes, você tem regiões que o caminhãozinho não passa, o pessoal tem que subir de escada, mas aí alguém construiu uma marquise, fez um prolongamento assim da casa e o técnico tem dificuldade de subir com a escada porque o caminho está congestionado. Então,
exige todo um malabarismo assim dos técnicos da Illumina, né, que são muito competentes, fazem um serviço muito bom, mas eles têm que ter soluções às vezes bem criativas para conseguir realmente executar o serviço de implementação da Illumina. Dá pra ver a cidade mudando pra melhor. Dá pra ver que tá melhor na saúde, com atendimento na porta de casa. Já são mais de 450 mil atendimentos do Saúde da Gente nos bairros e nas grotas. E tem horário ampliado nos postos médicos com o Corujão da Saúde. Dá pra ver que tem trabalho em toda a cidade, mudando pra melhor a vida de todos. Tá melhor pra mim e pra todos nós. Dá pra ver a mudança em Maceió. Prefeitura de Maceió. Se eu fosse perguntar quantos postes já foram colocados, não dá para ter noção. Dá? Foram... Acho que a gente tem esse dado aí. Acho que foram mais de 3 mil luminárias já. Nossa! Não é isso, Vitor? Nessa faixa. Mais de 3 mil luminárias. Minha gente, a cidade estava escura. Não existia iluminação na cidade. Aí você bota uma média aí de uma luminária por poste e também vai mais ou menos 3 mil postes. E todas agora estão seguindo esse padrão de ser LED, exatamente porque economia de energia, a qualidade é melhor. O fluxo luminoso é melhor e a economia de energia também. E é o que a gente tem mais de moderno atualmente, né? Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, as melhorias elas estão chegando, né? O órgão municipal está se dedicando, está fazendo a sua parte, mas é preciso que a população também colabore. A gente falava aqui que antigamente as pessoas roubavam cabeação de energia. Eu até disse que eu comentei aqui que eu já vi gente roubando aquelas placas, né, das bocas de lobo e tal. É por isso que começa a entrar ali muita sujeira e começa a alagar tudo. Isso acontece também com a parte de energia, né? Isso. Ou pelo menos... E o que vocês fazem, por exemplo, para tentar diminuir esses furtos? Por coincidência, na entrevista, acho que ontem falando sobre isso. Ótimo, então vamos bater nessa tecla aí, porque é importante. A gente tá... um dos maiores problemas hoje que a gente enfrenta são os furtos de cabo e de alguns outros materiais. E a gente percebe que muitos casos são pessoas que entendem, pode ser uma quadrilha. Tem uma máfiazinha ali pronta para atuar, né? Foi justamente o que aconteceu essa semana passada no viaduto da antiga PRF. Foi roubado lá uns 1.000 metros de cabo e assim... E a gente tem que colocar a câmera agora, todo poste que a prefeitura for colocar. Só esse ano a gente teve um prejuízo de mais de R$300 mil em relação a furto de cabos e demais materiais da rede de iluminação pública. E realmente, além do furto do material e do prejuízo direto, né, sem contar, claro, o prejuízo que a gente tem com a disponibilidade de equipes e técnicos que poderiam estar trabalhando em outra região. Exatamente, é dinheiro que poderia estar sendo aplicado de volta, aí tem que consertar aquilo que já foi feito antes. Tem esses custos diretos, né, do prejuízo material, esses R$300 mil, tem os custos indiretos com a disponibilidade de equipes, da gasolina do carro que vai lá para trabalhar, e tem os custos sociais, né, que além de frequentemente isso gerar, às vezes o furto do cabo de uma região desenergiza todo um trecho muito grande. Prejudica muita gente. Deixa o pessoal no escuro, aumenta a suscetibilidade, a violência, ao assédio sexual, a diversas práticas que a gente busca coibir, e sem contar que pode gerar uma fuga de energia, uma fuga de corrente. Realmente a nossa maior dificuldade quanto a isso é a dificuldade de fiscalização, porque o município de Maceió tem cerca de 80 mil pontos de iluminação pública, que a gente não tem como estar lá o tempo inteiro. A gente tem buscado, né, o Guto pode afirmar que a gente tem buscado o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, foi registrado os boletins de ocorrência, mas é realmente uma cidade muito grande e a gente conta muito com a consciência da população nesse sentido. E a gente faz até um apelo à população que, caso passe e veja alguma situação suspeita, denuncie, ligue para a nossa secretaria ou ligue para o 181 da Polícia Civil, enfim, para a gente tentar... Não precisa se identificar, Exatamente. Tá certo, mas você está fazendo uma coisa que é um bem para a comunidade toda, não é só para aquela rua ou aquele poste. De repente, houve o furto naquele lugar, mas lá na frente eles já estavam planejando o outro, aí você já evita, né? Exatamente. E por incrível que pareça, a maioria dos furtos não é nessas regiões que a gente está fazendo o Brota nas Grotas. São na Orla, na Ponte de Volta Sulagi. Como é que vocês querem uma cidade linda, maravilhosa, pronta para o turismo e que atenda todo mundo de maneira acolhedora se não vai ter energia?
Como? Né? Não tem como cobrar Grandes depois. avenidas, Juvenil de Tibentes, a gente teve muito furto, Graciliano Ramos, Pontal da Barra. São realmente em avenidas grandes que tem um fluxo, só que, como eu disse, às vezes é até pessoas especializadas que vai... A gente pensa assim, como é que esse povo consegue, né? Ele vai ter que subir num poste para poder puxar a cabeação todinha e ninguém vê. A maioria das vezes são os cabos subterrâneos. Então eles levam acho que uma picareta mesmo. E não levam um choque. Não. Aí uma das coisas que a gente... Aí você diz que é a pessoa que entende do assunto, exatamente. Né? Nossa, e aí uma das coisas que a gente faz para evitar esse tipo de roubo, alguns cantos a gente faz aéreo, que era para ser subterrâneo, então você acaba deixando feio aquele local, porque fica aqueles varais, como a gente chama de cabeamento, e outros a gente às vezes repõe com cabo de alumínio, e o ladrão não tem o interesse do alumínio, ele tem interesse pelo cobre, que tem um maior valor no mercado. Mas é mais caro esse material que vocês repõem? Não, se torna mais barato para o alumínio, mas, por exemplo, se for em próxima orla, não é adequado ao alumínio. Por conta da maresia, tem isso, exatamente. Né? Aí a gente fica numa sinuca de bico. Se botar de novo, roubam. Se botar de alumínio, 6 meses depois, por exemplo, vem o problema novamente. A gente tem que ter consciência, né? Se a gente está recebendo as melhorias, vamos manter. E depois não vai reclamar que não tem luz na sua rua, enfim, e denunciar. Eu acho que é o ponto essencial. Bom, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? O que é que vem mais aí de projetos da Illumina para o Brota nas Grotas? Eu gosto sempre de reforçar com o pessoal, né, principalmente com quem mora em grota, que tenha paciência porque o serviço vai chegar. A gente está atuando, são muitas grotas para atender, mas a gente vai chegar lá. E o pessoal é muito receptivo, toda a administração do prefeito JHC está de ouvidos e de olhos abertos para as demandas da população das grotas. É um programa que tem dado muito orgulho para a gente, porque ele ainda está em uma fase de desenvolvimento. Sim. É um programa recente, mas é extremamente inovador, porque representa realmente uma mudança de perspectiva na administração pública, porque com base no que a gente tem de mais moderno, de direito administrativo, de administração pública, de gestão de dados, está buscando trazer realmente essa convergência intersetorial entre os mais diversos órgãos para beneficiar única e exclusivamente da melhor maneira possível a população mais necessitada de atuação do poder público. Então é um programa que tem biblioteca móvel, tem seminário educativo, tem educação ambiental, tem limpeza, infraestrutura, completíssimo, empregabilidade, empodera a mulher, tem um pouquinho de tudo e a gente vai continuar lá. É um programa que busca ser permanente, que cada vez queira mais estar consolidado, né? Que cada vez mais se aperfeiçoe a forma de gestão do programa para que ele se torne realmente uma política de Estado, não uma política de governo, mas uma política de Estado realmente permanente para que a gente garanta os melhores serviços para as populações historicamente mais desassistidas, que a partir de agora, pelo menos da nossa parte da iluminação, estão tendo serviço público nos padrões internacionais de excelência. É a mesma iluminação que tem na orla para realmente brilhar a população de Maceió, como sempre diz o prefeito. Olha que maravilha. É isso mesmo, né, Gutenberg? Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que vai ajudar muito no nosso trabalho, principalmente agora o pessoal da Grota que não tem iluminação e está tendo. A gente tem um aplicativo Ilumina Maceió. Olha aí que bacana. Vamos colocar Ilumina Maceió. Ilumina Maceió. Certo. Você baixa esse aplicativo, ele pega tanto no iOS como também no Android. Certo. E nesse aplicativo você abre um registro daquele poste que está apagado na sua rua. Isso facilita muito. Muito. Né? E aí a empresa ela tem um prazo de 72 horas para resolver. E a gente está recebendo muitos elogios em relação ao aplicativo, porque eles estão resolvendo até, às vezes, com 24 horas, a equipe está indo ao local. É aquela história, né? Às vezes vocês não tinham a informação de que aquele poste estava com problema, vocês talvez não tivessem o acesso e a própria comunidade já está fazendo a parte dela, né? Está avisando ali. Exatamente. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pelas informações. Eu acredito que quem vai acompanhar tudo que a gente falou aqui vai começar a entender e a olhar para essas comunidades de uma maneira diferente, graças a esse programa, e que tenha mais sucesso. Porque 6 meses é muito pouco, né? Mas que muita coisa já foi feita, é sinal de que está dando certo. Isso, né? Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada a vocês.
Bom, e esse foi mais um episódio aqui do É Sério Podcast. Compartilha. Já viu que o assunto é bom? Então compartilha, segue e ativa as suas notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá.